Segundo livro de Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 70 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-te 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada, você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana, Farfá, em Damasco, melhores do que as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me nessas e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas o seu servo lhe disse: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe disse: lava-te e será purificado. Assim desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado, e a sua pele tornou-se como a pele de uma criança. Eu quero que você aponte para a pessoa que está do seu lado, aponta o dedo assim para a pessoa que está do teu lado, aponta assim, ó, bem pertinho dele, assim, pergunta assim para ele: quem é você? Agora você que apontou o dedo vai responder para ele: você é muito importante para Deus. Fala para o teu irmão. Glória a Jesus. Uma passagem muito conhecida, um texto que muitos irmãos já leram. Nós consideramos um texto de grande vitória para a nossa vida. Todo esse texto mencionado, ele tem ali trechos que são de extrema importância para a nossa vida. Quando Eliseu, com a sua ousadia, né, pergunta para o rei: por que rasgaste as tuas vestes? Manda ele vir até a mim para que ele possa reconhecer que existe profeta em Israel. Tudo o que acontece aqui, Naamã descendo até o rio Jordão para ser restaurado, curado da sua doença, da sua lepra. Ele sendo curado, o trecho todo, né, todo esse capítulo, ele mostra uma história muito bonita para a nossa vida, história de inspiração, que se nós verdadeiramente acreditarmos naquilo que Deus pode fazer, o possível fica para nós, o impossível a gente vai entregando na mão dele e as coisas vão acontecendo, né? Deus vai suprindo as nossas necessidades. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas angústias. Tudo ele vem suprindo sobre nossa vida. E todo esse texto, ele não é diferente de nenhum texto de grande vitória na Bíblia. Inúmeras vezes nós vamos ver Deus manifestando o seu poder através de um profeta, Deus manifestando o seu poder através de uma palavra profética que alguém proferiu,
Deus manifestando o seu poder através da natureza. Inúmeras vezes na Bíblia inteira nós vamos ver, dentro de vários textos, esse conteúdo. Só que hoje o que Deus ele quer falar dentro do nosso coração é uma coisa que nós, às vezes, não damos tanta importância. Olhamos muitas vezes para a nossa situação, olhamos para o que somos, olhamos para as atividades que praticamos no nosso dia a dia. Poxa, eu sou assalariado, eu passo por muitas dificuldades, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não tenho uma casa, às vezes eu não tenho um carro, eu queria ter isso, eu queria ser uma pessoa importante. E dentro desse texto eu vejo uma coisa muito tremenda de Deus, que o mais insignificante para Deus tem um valor muito grande. Aquilo que às vezes a gente menospreza, ignora, não dá valor, não valoriza a presença de uma pessoa, aquele ser, Deus ele está o tempo todo mostrando para nós que nós temos valor diante da sua presença. As figuras que nós vemos aqui dentro desse texto são figuras extremamente importantes, tanto para a Síria quanto para Israel. Nós vemos aqui ser mencionado dois reis, o rei da Síria e o rei de Israel. Vemos aqui ser mencionado o profeta Eliseu, um homem que Deus fez coisas tremendas através da sua vida. Vemos aqui ser mencionado um homem muito importante para a Síria. Ele não era nada mais, nada menos do que o comandante de todo o exército da Síria. Mas uma pessoa muito insignificante aparece nesse texto, na hora certa, no momento certo, para fazer a diferença de Deus. A Bíblia diz que aquele que é conduzido pelo Espírito Santo, ele não sabe nem para onde, nem da onde ele veio, nem para onde que ele vai. Porque quem é conduzido pelo Espírito Santo não faz aquilo que lhe apraz, faz aquilo que Deus determina. E quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, debaixo da orientação do Espírito Santo, por mais que venha até a nós sofrimento, tristeza, angústia, às vezes dissoluções para as nossas vidas, mas quando nós estamos debaixo da orientação do Espírito Santo, a nossa vida tem uma importância muito grande. Em outros textos mencionados na Bíblia, como por exemplo em todo o livro de Daniel, nós vamos ver a situação de cativeiros, jovens que foram levados cativos para uma outra cidade, uma cidade babilônica, foram tratados de uma forma até muito boa, porque foi visto neles qualidade para se viver, eram rapazes inteligentes. Mas a vida de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias, que a gente conhece como Sadraque, Mesaque e Abednego, foi muito importante dentro da Babilônia, pelo testemunho que eles davam, pela forma que o Espírito Santo agia na vida deles. Então eles fizeram uma diferença muito grande. Eram jovens insignificantes que foram recolhidos, foram exilados para aquele país, mas chegou lá, a luz de Deus começou a brilhar sobre a vida daqueles rapazes. A gente vê que quando a gente se apega à história de José, ele tinha uma rotina normal, dentro da sua família, dentro do seu cotidiano. Um belo dia, por ciúme, inveja, seus irmãos o venderam. José foi parar numa prisão, se tornou escravo, foi preso novamente, foi parar na casa de Potifar. O engraçado é que quando nós estamos debaixo da direção de Deus, por mais que venha até nós o sofrimento, tudo que nós colocamos à nossa mão, o nosso Deus ele faz prosperar, faz crescer, faz a coisa acontecer. José foi parar na casa de Potifar preso. Era escravo dentro da casa de Potifar. Virou administrador da casa de Potifar. Porque tudo que nós fazemos quando estamos debaixo da orientação de Deus, dá certo. Deus ele faz acontecer. E até que de repente, a luz de Deus brilhou de uma forma mais poderosa na vida de José, que ele se tornou ninguém menos do que o governador da maior nação do mundo. Se fosse os nossos dias atuais, José seria o maior governante dos Estados Unidos, por exemplo, da Rússia, de países desse porte, para que ele pudesse manter toda uma nação. Nós não somos menos importantes do que ninguém, do que nada, porque o Espírito Santo de Deus habita na nossa vida. Quando Jesus habita dentro de nós, às vezes você se acha insignificante,
Porque o teu trabalho não é numa multinacional, porque você não fala 10 idiomas diferentes, porque você não tem um carro, porque você não tem uma casa, mas o Espírito Santo que habita dentro de você está te dizendo nessa noite que você não é menos importante do que ninguém. Mas quando Ele atua na tua vida, a importância que você tem é maior do que qualquer outra. Não tem comparação. E quando nós vemos esse texto, engraçado, nós vemos que o inimigo vai beber água limpa no nosso terreno. Coisa tremenda. Primeiro, o rei da Síria intenta contra Israel. É uma guerra, uma bagunça terrível. Morre gente, gente é presa. Daqui a pouco, dessa confusão toda, uma menina é sacada, se tornou exilada, mas ela não foi nada mais do que ninguém, mas foi selecionada para trabalhar diretamente com a mulher do comandante do exército da Síria. E Naamã era um homem muito famoso. Todas as vezes que ele colocava a sua mão numa espada para guerrear contra um país, a Síria se tornava vitoriosa. Era um homem com muitas estratégias, um homem extremamente inteligente. Por isso se tornou uma pessoa muito próxima do rei da Síria. Mas de repente ele é acometido de uma doença que não tem cura. Quando a gente fala de lepra, os irmãos que são mais antigos conhecem o Hospital Curupaiti, vai lembrar do que eu vou falar. 1986, todas as pessoas que tinham hanseníase foram exiladas dentro do Hospital Curupaiti. O Hospital Curupaiti é tão grande que se tornou uma mini cidade. As pessoas que foram exiladas naquela época, o governo construiu casas ali dentro, para os irmãos terem uma ideia da lepra. Construiu casas dentro daquele lugar, para que as famílias ficassem reclusas ali. Os pais, as mães que tinham hanseníase na época, eram exilados dentro do hospital, e os filhos, quando eram menor de idade, iam para a instituição de menores. Tanto é que há pouco tempo o governo do estado, junto com a Caixa Econômica, fez uma reforma maravilhosa no bolso do pessoal do Curupaiti, indenizou por ter prendido, porque na concepção hoje da saúde do Brasil, a lepra não era para ser tratada dessa forma. O governo tinha como estabelecer um tratamento, só que eles não procuraram recursos para esse tratamento, e por isso exilaram essas pessoas, tiraram o seu direito de ir e vir e colocaram presas dentro de um cativeiro. Era um hospital que tem tudo, mas para eles era como se fosse uma espécie de cativeiro. Eu lembro que uma vez eu fui fazer visita no Hospital Curupaiti. Antes de eu fazer visita, meu irmão teve um problema na pele, deu um monte de feridas, inflamou, e minha mãe foi buscar o tratamento ali naquele hospital. E quando eu cheguei, eu era pequenininho, eu entrei em pânico, vi aquelas pessoas sem um pedaço do nariz, faltando um dedo, a perna cotozinha. Eu fiquei olhando aquilo, falei, meu Deus. Passou-se alguns anos, eu estava maior, o meu pastor me fez o convite para a gente evangelizar no Hospital Curupaiti. Eu achei uma coisa tremenda, que a gente foi lá, fez o evangelismo, muita gente chorou, Deus fez coisas tremendas, e teve salvação. Quando o pastor chegou em casa, a primeira coisa que ele fez, arrancou a roupa todinha e tacou fogo. Falou, eu não vou ficar com essa roupa não, porque eu fui dentro daquele hospital. Eu não sei se eu posso, de repente, pegar uma doença dessa. Eu falei, Jesus, o homem foi lá para pregar fé para aquele povo e chegou em casa sem fé nenhuma. Eu fiquei abismado com aquilo. Não, vou tacar fogo na roupa, porque eu não sei se de repente eu pego um negócio daquele lá, fico leproso também, falta um dedo, e aí como é que vai fazer? Fico preso lá dentro do Curupaiti, como é que eu vou fazer a obra de Deus? Falei, pastor, só o senhor mesmo, não é brincadeira não. E quando eu fui dentro daquele hospital, eu fiquei olhando ali uma situação lastimável, deplorável, aquelas pessoas isoladas. O povo de Israel nessa época já tinha um costume, não era a lepra materializada. Qualquer doença que não tinha como ser explicada para a sociedade de Israel, onde que era acometido de chagas, coceira na pele, coisa do tipo, eles isolavam, mandavam para longe da cidade, criavam pequenas tendas e mandavam aquele povo para longe. O máximo que eles podiam fazer
era ir visitar a família, mas tinha que ficar do lado de fora dos muros, na maioria das cidades. Tinha que ficar do outro lado, esperar com que os seus familiares fossem lá atender. E o engraçado é que Deus várias vezes deu vitória para Israel através dos leprosos. Tem uma passagem muito tremenda que Eliseu vai falar com o chefe do copeiro, dos copeiros do rei, e o homem vira para Eliseu e fala assim: mas o povo está passando fome e Deus não vai providenciar comida nenhuma. Eliseu fala: hoje Deus vai mandar uma porção sobre toda a nação de Israel. E ele duvida. Aí Eliseu vira para ele e fala assim: olha só, Deus vai mandar a porção no alvorecer do dia. Todo Israel vai se favorecer da porção, mas você não. Aí os leprosos saíram no portão da cidade, foram fazer visita, viu que estava todo mundo quieto, eles pensaram com eles: olha, se a gente entrar na cidade, o pessoal vai expulsar a gente. E a gente vai morrer de fome de qualquer jeito. Se a gente for lá para o lado dos filisteus, eles vão querer matar a gente. Para morrer aqui de fome, vão lá para o lado dos filisteus. Chegaram lá, Deus fez ventar durante a noite. Parecia que um exército tinha vindo contra os filisteus, eles abandonaram tudo, comida, capa, ouro, largaram tudo para lá, deixaram as tendas prontas. Os leprosos chegaram lá, tem ninguém, fizeram a festa. Limparam tudo e levaram para Israel. Só que o alvoroço foi tão grande de Israel que o copeiro do rei, quando chegou na porta, que o povo saiu correndo para pegar comida, ele foi pisoteado e não pôde desfrutar da bênção do Senhor, porque não teve fé, não acreditou na palavra do homem de Deus, que Deus ia enviar a comida. Então, muitas vezes, Deus deu vitória a Israel através dos leprosos. Mas, nesse contexto, quem é que Deus usou de uma forma especial para que Naamã, mesmo depois de ter guerreado contra Israel, pudesse entender que existe um só Deus, que existe um só Senhor, que a sua palavra diz que Ele mata, Ele fere, Ele faz viver. Operando Deus, ninguém pode impedir. Não existe força que pode combater contra o nosso Deus. Só que Naamã, ele era um homem inteligente, poderoso, mas foi através de uma menina que tinha virado serva, que era insignificante, que não tinha nem nome, porque não é mencionado. Ninguém nem sabe quem era a sua família, mas através daquela menina, da fé, da convicção que ela tinha, e por ela estar debaixo da orientação de Deus, ela dirigiu a palavra à sua senhora dizendo: se tão somente o meu Senhor fosse a Israel, lá existe um profeta que é homem de Deus, e se ele fosse até lá, eu tenho certeza que ele seria curado da sua lepra. Quem você pensa que você é? O quanto que você se menospreza diante de Deus? Em primeiro lugar, vou te dizer uma coisa: você está vivo. A Bíblia diz que enquanto existe vida, existe esperança. E se existe esperança para você, você é um canal de bênção de Deus. Deus ainda tem muito a fazer na tua vida. Deus ainda quer te usar demais. Mas por que você menospreza o poder de Deus na tua vida? Por que você se acha insignificante? Por que você acha que você não tem valor? Por que você acha que você não pode? Jesus, ele não saiu do trono de glória dele lá, sentado à destra do Pai, para descer, para morrer, para mim, por você, para dizer que você não presta, para dizer que você não vale nada. Jesus veio aqui nessa noite dizer para você que você tem um valor muito especial para ele. Não deixe o diabo tentar esmorecer a tua fé. Não deixe o diabo dizer que você não presta. Não deixe o diabo dizer que você não pode. Não deixe o diabo dizer que você não tem poder. Não deixe o diabo dizer que você não consegue. Porque a mão poderosa do Senhor está estendida sobre a tua vida. Eu posso não poder, mas o Deus que eu sirvo pode todas as coisas. Ele supre todas as minhas necessidades. Ele tem cuidado da minha vida. E de ver bem no início desse trecho, as tropas, versículo 2, da Síria haviam atacado Israel e levado uma menina. Não era a menina. Ninguém sabia o nome dela. Ninguém sabia quem essa pessoa podia ser ou o que ela era. Era uma menina. Já vem definido mesmo para ninguém dizer assim: era a Joaquina, foi a fulana de tal. Uma menina. Meu amado, você é uma pessoa qualquer, mas o Espírito Santo de Deus que atua na tua vida, ele não é qualquer espírito, não.
O Espírito Santo de Deus que quer mover o teu coração, quer fazer de você uma nação forte, poderosa, vitoriosa, não é qualquer espírito, não. Não é qualquer espírito que vai encontrar em qualquer esquina, em qualquer lugar, não é qualquer coisinha que você vai fazer que você vai poder ter esse Espírito Santo na tua vida, não. Você tem que se render de verdade, estar obediente à palavra do Senhor, se humilhar diante de Deus e através da tua vida determinar a vitória até na vida de outros. Eu lembro-me que eu muito pequeno ainda, minha mãe dirigia um trabalho de oração, um culto de libertação, igual o que nós temos aqui terça-feira, só que lá na igreja era segunda-feira. E aquele trabalho, Deus fazia coisas tremendas. A gente orava, Deus revelava coisas tremendas, batizava com o Espírito Santo, curava. Muitos sinais de Deus aconteceram ali naquele lugar. Um belo dia, eu cheguei na porta do templo, uma senhora de 84 anos de idade. Eu nunca vou me esquecer disso, desse episódio. Chegou para mim e para o meu irmão, que Deus já levou, apontou para a gente e falou, vem até aqui. E a gente foi bem pertinho daquela senhora. Ela colocou a mão no meu ombro e disse assim, engraçado, eu vejo aqui esse trabalho, Deus fazer coisas tremendas, muitas profecias, visão, revelação, cura, vários sinais de Deus. Vocês também são muito usados por Deus, isso para mim e para o meu irmão. Vocês profetizam tanta bênção para os outros, por que vocês não profetizam para a mãe de vocês? Eu olhei para aquela senhora, eu pensei comigo um monte de coisa, eu falei, meu Deus, eu não consegui muito entender qual era a dimensão do que ela estava tentando passar para mim, não. Ela virou e falou, por que vocês não profetizam para a mãe de vocês? Porque entra um monte de gente aqui com uma situação ruim, triste, cabisbaixo, deprimido, a mulher lá levanta a mão, ora, Deus dá vitória, Deus dá carro, dá casa. Por que para a mãe de vocês Deus não dá nada? Eu fiquei encabulado com aquilo. Falei, meu Deus, e agora? O que eu vou responder? Não sei o que eu vou responder. E eu chamei a minha mãe depois, no final do culto, falei isso com ela. Ela falou assim, não, isso daí não quer dizer nada não. 2 semanas depois, aquela irmã, aquela senhora, entrou numa contenda terrível dentro da igreja, com o pastor, porque ela que tinha sido a pioneira da igreja, fundadora, ela que tinha cedido parte do terreno que era da igreja. O pastor pegou, virou para ela e falou assim, irmã, calma, nós vamos resolver todos os problemas administrativos, vamos passar ciência para a senhora, mas a igreja é dirigida pelo Espírito Santo, não pode ser pela senhora, ela não quer saber de Espírito Santo de nada. Fechou a porta, primeiro passo que ela deu no degrau, saiu rolando, foi parar no hospital, ficou 3 semanas internada. Eu falei, Jesus, vamos lá fazer visita à nossa irmã. E ao orar, a minha mãe, que ela falou que era para profetizar para ela, para que Deus também desse bênção na vida dela, levantou a voz de oração e Deus levantou aquela mulher do leito de enfermidade. Aí eu passei a entender, eu não preciso ter tudo para o Espírito Santo se manifestar na minha vida. Não importa o que eu sou, não importa aquilo que eu tenho, quando Deus quer operar e eu dou lugar para o Espírito Santo, Ele vai fazer o seu agir. Só que ela não sabia que por todas as dificuldades que a minha família estava passando, Deus estava com as mãos estendidas e nunca deixou nada faltar. Deus estava com a mão estendida e nunca deixou com que nada se cessasse. Porque aquela família estava orando, buscando ao Senhor, profetizava vitória, mas o próprio Deus era o provedor de vitória para a nossa vida. Meu amado, não deixe o diabo desmoronar a tua fé. Não deixe ele dizer para você que você não é capaz, que você não pode. Levanta a tua cabeça hoje e fala, eu sou serva do Senhor Jesus e tudo eu posso, porque aquele lá de cima, o nosso Deus, Ele me fortalece. Ele tem cuidado da minha vida. E por mais que todos em volta
Achem assim o teu Deus aonde está. Com a dificuldade que você está passando, eu não consigo ver Jesus fazer nada ainda na tua vida. Eu não consigo ver Jesus providenciar nada para você. Eu quero que você levante a tua cabeça e diga: o meu Redentor, ele vive. E no momento certo, ele vai vir para me emprestar o socorro. Porque ele não esqueceu de cada um de nós. Como a Bíblia fala, aquela menina, ela passou por um momento de grande tribulação na sua vida. Imagina você ser tirado, novinha, da sua família, da sua casa, dos seus pais, para uma terra que você não conhece ninguém. Ainda para servir uma pessoa que você não conhece, se adaptar com uma linguagem nova. Mas ela estava na hora certa, no lugar certo, aonde Deus queria que ela estivesse. Com todas as dificuldades que aquela menina estava passando, sabe o que ela era? Um canal de bênção de Deus para a vida de Naamã. Meu amado, a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite é que nós sejamos canais de bênção do Senhor. Canal de vitória de Deus. Tanto para a vida do nosso irmão, quanto para aqueles que estão à nossa volta. Porque o Senhor, ele não esqueceu de nenhum de nós. Ele tem cuidado da nossa vida. Eu tenho certeza que como foi na vida de José, como foi na vida de Daniel, na vida daquela menina também não foi diferente. Deus não deixou faltar nada. Deus supriu tudo, porque ela foi um canal de vitória para a vida de alguém. Nos preocupamos muito com o nosso problema, com as nossas adversidades, e esquecemos que Deus, ele quer nos usar de verdade. Fique com essa palavra no teu coração nessa noite. Seja um canal de vitória. Não se importe com aquilo que o diabo tem tentado contra você, tem falado. Levante a tua cabeça e diga para ele que não existe arma preparada contra você, porque quem peleja pela tua vida é o Senhor. Quem te dá vitória é o Senhor nosso Deus. Eu agradeço a minha oportunidade nessa noite em nome de Jesus.